Oi, pessoal. Vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. E, sem mais delongas, vamos para a primeira tela. Ao estudo da doutrina espírita. Essa tela faz parte da introdução do Livro dos Espíritos. Então, é de extrema importância que a gente passe por ela, o que vai facilitar muito a continuidade dos estudos quando a gente entrar nas perguntas, né? É, vamos lá, vamos passar por essa introdução, que ela enaltece muita coisa. O estudo da doutrina espírita, item 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Vou repetir. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, nós vamos fazer aqui no Livro dos Espíritos a mesma metodologia que a gente utilizou no Evangelho, onde a gente lia uma tela e, ao invés de passar automaticamente para ler uma outra tela, a gente comenta a tela que a gente acabou de visualizar. Então, nessa tela aqui, o que ele quis dizer é que a parte toda da introdução é voltado para nos explicar o que eles estão fazendo ali. Então, não dá para pular a introdução e começar direto nas perguntas. A introdução é a parte mais importante da compreensão de tudo que vem pela frente. Muita gente começa, eu quero ler o Livro dos Espíritos, e já começa pelas perguntas. E tira, como se não houvesse importância alguma essa parte da introdução. A introdução, basicamente, ela vai apresentar os pontos que serão trabalhados. Então, o que está sendo dito aqui? Até então, gente, não existia Livro dos Espíritos. Não existia a comunicação dos espíritos dessa maneira catalogada, codificada. Então, foi criado essa questão. Ele teve que usar um vocabulário diferente, um vocabulário novo. E como que ele ia se expressar? Que termos que ele ia utilizar? Então, é isso aqui que está acontecendo. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, já tem aqui uma acepção bem definida. Pegando essa parte ali, que está no segundo parágrafo, dar-lhes outra, para que elas pudessem se encaixar na doutrina, viriam a trazer através desse livro, seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia, ou seja, causar ambiguidade. Nós teríamos que explicar de qual espiritualismo você está falando? De Kardec ou sei lá do quê? Desculpe, porque eu gosto de me expressar dessa forma, tá? Sem muito.
nada muito robuscado. Eu gosto de ser um pouco mais prático. Hoje, nós temos isso. A pessoa diz, eu sou espírita, e ouve, mas é kardecista ou é de Umbanda? Aí, no último parágrafo, ele coloca, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, eu posso ser espiritualista porque eu acredito que existe algo além da matéria, além do corpo físico, além desse planeta, mas não faz de mim um espírita. O espírita, além de espiritualista, ele acredita em reencarnação. Falamos isso muito no estudo do Evangelho. Porque eu posso acreditar que existe algo depois, mas que ninguém reencarna. Porque nesse caso eu seria um espiritualista, mas não seria reencarnacionista. O espírita é reencarnacionista e ainda acredita que pode haver comunicação entre os que estão na carne e os que não estão mais. Tudo bem? Então, vamos em frente. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos. Os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, o que ele só faltou desenhar aqui para gente, né? Certas pessoas têm dificuldade de colocar nome nesse no avatar, né? Num personagem de game. Eles tinham que criar uma doutrina. E dentro dessa doutrina tinham que cunhar novos termos que não ficassem alheios os termos que já existiam. Tudo bem? Então eles pegaram o mesmo radical espi e disso aí transformaram, ao invés de espiritualismo, em espiritismo, e ao invés de espiritualistas, em espíritas ou espiritistas. A doutrina espírita é espiritualista, porque crê em algo além da matéria. Mas ela vai mais fundo ainda, porque ela é doutrina, que é uma codificação, que é algo no sentido moral, que a transforma em diferenciada das outras. Então, quando fala espírita, é um espiritualista que acredita no que consta no livro dos Espíritos. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Há uma outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias. A míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Estamos indo um pouco além, hein? A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita
em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse de um instrumento rachado que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então, aqui a palavra alma, que eu grifei de propósito, pois a partir daqui, em vários pontos, o texto citará o termo alma, para sempre lembrar do que estamos falando. E do que estamos falando? Alma. Então vamos lá, no primeiro parágrafo. Há outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, a míngua de uma acepção bem determinada. Então, eu tenho um corpo físico e daí passa a habitar uma alma. E a partir do momento que o corpo deixa de existir, a alma também deixa de existir, né? Para que eles possam nos passar o conceito de que isso realmente acontece, eles tentam ser o mais didático possível. É claro que muitas outras questões serão citadas ao longo dos próximos slides ou das próximas páginas do livro, mas a gente não pode deixar de imaginar o conceito principal. O número de crenças que existem é muito grande, mas aqui a gente, claro, que vai focar no que a doutrina defende, porque se a gente for colocar a alma no contexto global, aí a gente vai ficar aqui muito tempo conversando, porque o número de religiões que existe no mundo é imenso. Então, obviamente que a gente está tratando o livro dos espíritos, então a gente vai focar no conceito de alma dentro da doutrina espírita, tá? Vamos para o próximo slide. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com um todo, com os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Simples variante do panteísmo. O que que é panteísmo? Crença de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito separado. O panteísmo ensina que Deus é todo o universo, a mente humana, as estações e todas as coisas e ideias que existem. Então, primeiro, vamos lá, a visão orgânica. O corpo morre e não tem mais alma, ok? Esta outra visão apresentada diz que Deus é a centralização de toda a vida. E ele empresta essa centelha a outros seres, e quando a pessoa morre, essa centelha volta para Deus. Qual é a contestação aqui? É que nesse processo, quando voltássemos para Deus, nós perderíamos nossa
identidade, a nossa individualidade. É como se toda vez que eu morro, eu reseto, entendeu? Seria impossível haver uma progressão individual, certo? Entendeu a questão? Porque aí se volta para Deus, é como se você formatasse seu computador e começa a trabalhar novamente com novos arquivos, né? Vamos lá. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito. Vou ler novamente. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Então, meus amigos, são três ideias diferentes. O que eles estão dizendo é que quando usamos o termo alma, as pessoas têm abertura para entender qualquer uma dessas situações. Qual é a definição que nos importa nesse estudo? O que vocês me dizem? Lá no primeiro parágrafo, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Então, continuando, essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Ficou claro para vocês o que é alma? Continuando o nosso estudo, e depois eu gostaria muito de ouvir vocês. Aquela palavra tem pois tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz, mister, é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Então aqui eles fecham a temática. Cada um pode chamar a alma do jeito que quiser. O que eles estão dizendo? Não existe um termo que está certo. A escolha é indiferente. O que é necessário é um entendimento entre todos. Aí eles concluem que o mais lógico é tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Certo? Vamos lá. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital. Olha só, hein? Tá ficando bonitinha a coisa, hein? Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois o que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente.
a palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, é esta a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Então, como não há uma palavra especial para traduzir o que poderia significar alma, denominamos princípio vital. Esse é o termo que será mais utilizado. Princípio vital, princípio da vida material e orgânica, certo? Como ele diz aqui, segundo outros, essa é a ideia mais comum. Reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. É isso. Finalizamos hoje o primeiro item aqui do estudo e a gente se encontra na aula 2, ok?